Olá, boa tarde, boa sexta-feira. No ar, Boletim Primavera. O prefeito Clésio Salvar, o vice-prefeito Ricardo Fabres e alguns secretários de governo estiveram no plenarinho da Câmara de Vereadores, onde apresentaram aos legisladores 9 projetos do Poder Executivo que devem ser protocolados pela administração municipal. O primeiro projeto de lei explanado pela gestão municipal foi sobre o acordo coletivo com os servidores públicos municipais, que será discutido pelos vereadores no dia de hoje, a partir das 7 horas da noite, em uma sessão extraordinária. Os presidentes e ministros de Brasil e Rússia assinaram uma série de acordos para ampliar comércio e investimentos entre os dois países. Em discurso, Vladimir Putin destacou os investimentos russos na infraestrutura de transportes brasileira. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer a Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio e investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da aduana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses e a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia, haja vista que nós assinamos 5 documentos, foram assinados 5 atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio, porque entre eles nós tivemos um ato do MIDIC com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que segundo ele acumulam mais de $1,5 bilhão e destacou o setor de transportes. Programa Brasília para modernização nacional da infraestrutura. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. O atacante Silvinho está mais do que feliz no Tigre. O jogador foi um dos protagonistas da vitória carvoeira no Estádio do Café na última terça-feira. Ele foi um dos caras na vitória do Tigre na última terça-feira. Silvinho foi o autor do gol do triunfo carvoeiro diante do Londrina e não esconde a alegria de ver o Criciúma pensando no acesso e não mais no rebaixamento. O pensamento é esse, né, cara? Acho que o nosso pensamento, apesar do começo ruim, a gente sempre teve o pensamento de que se a gente encaixasse ali, sempre a confiança nunca saiu do grupo, a verdade é essa. A gente sabe das cobranças externas
que existe, às vezes da torcida, da própria imprensa, né, que é normal no futebol, mas acho que a confiança dentro do nosso grupo nunca saiu. Mas agora o momento é de serenidade. A euforia da primeira vitória fora de casa precisa ser deixada de lado. Afinal, nesta sexta, diante do Paraná, o Tigre terá mais um adversário complicado, que na última rodada quase encardiu a vida do Internacional em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre. É um time muito bom, acho que por pouco não venceu o jogo, né? Fizeram um jogo de igual para igual com o Inter, então a gente sabe das qualidades dele, como a gente sabia do Londrina, e fomos inteligentes para vencer, então acho que a gente tem que ter essa mesma inteligência contra eles. É ir tranquilo, joga tranquilo, apesar de a gente estar jogando em casa, a gente sabe que a gente em casa tem que se impor, mas respeitando o adversário, e a gente espera fazer um grande jogo e conseguir outra vitória dentro de casa. Mas o Paraná também precisa estar ligado, já que o ataque do tricolor está em alta nos últimos jogos. A artilharia contra os visitantes será pesada. Porém, Silvinho dividiu os méritos da boa fase não só com a turma que joga na frente. O time todo ganhou elogios. Acho que o momento é do time todo, né? O momento de todo mundo. Acho que se vocês pegarem ontem, a nossa zaga acho que foi muito bem, cara. Muito bem mesmo. O Londrina fez muitos cruzamentos perigosos ali, a gente conseguiu tirar a maioria dos cruzamentos, acho que só o último lance, né, que a gente deu um vacilozinho ali, mas acho que a gente teve um pouco de sorte, o zagueiro acabou chutando para cima, mas acho que o momento é do Criciúma. Mas Silvinho também fez elogios individuais. Lucão, que no jogo contra o Guarani fez 2 gols e no duelo diante do Londrina deu boas assistências, já ganhou a confiança do grupo. É um jogador que não para de brigar, então pra gente que joga nas beiradas é muito bom, porque é um desafogo, né? A gente consegue descansar um pouco. Então a gente espera que ele continue assim, que ele continue brigando. Se for para dar assistência, dando. Se for para fazer gol, fazendo, que, como eu falei, o importante é o Criciúma estar vencendo. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!